Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje falando dos QTAs, até de uma maneira mais geral. Ele está numa sequência aí grande de vídeos falando do QTA nona geração, placa Wi-Fi, porém isso é um assunto mais geral, amplamente utilizado pelos quadros da Strasmac. Vamos continuar aqui falando dos contatores, intertravamento e sinais que chegam para acionamento. Vamos lá? Bom, aqui vamos falar então dos contatores e os sinais que chegam nesses contatores para poder acionar. E de uma forma até meio que um padrão aí utilizado, né? Meio não, totalmente, né? Um padrão utilizado pela Strasmac para acionamento desses contatores. Os contatores utilizados na Strasmac, fora projetos específicos que também fazemos, né? Projetos de engenharia, de acordo com a solicitação do cliente, mas vamos dizer, os mais comuns da Strasmac, os contatores, eles são em 220. Então a tensão para acionar a bobina do contator é uma tensão 220. E aqui a gente vai falar de uma maneira mais geral de como a Strasmac liga esses contatores, como que funciona, né? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. A fase que entra na posição 1 do contator, dos dois contatores, né? A fase que entra na posição 1 é aquela que já vai no A1 para acionar a bobina. Então, ela vai diretamente, sem interrupção e sem passar por outros circuitos. Então, esse é de forma direta. Então, as fases, chega aqui as fases da rede da concessionária de energia. Aqui chega as fases do gerador. Aqui nós temos o intertravamento mecânico que não está representado aqui, mas intertravamento mecânico conectando os dois, né, que é aquela peça que fica intermediária, e nós temos o intertravamento elétrico aqui. E eu tenho a saída carga jampeada. Isso aqui seria a saída que vai para um disjuntor de saída do QTA e posteriormente alimentar todas as instalações do cliente. Então isso é só um resuminho aí, né, um diagrama simplificado para mostrar isso aí. Então veja, a primeira fase ligado no A1 da bobina. A segunda fase, fazemos aqui aquilo que chamamos de intertravamento elétrico, que explicamos no vídeo anterior, mas agora explicar de fato qual é essa peça e o que é de fato esta peça. Então nós temos aqui, ó. Então, para acionar esse contator, eu tenho um contato que chamamos de normalmente fechado, acoplado ao contator do gerador. Então veja, para acionar o A2, eu passo por esse contato, e aí, desse contato, né, é um contato, ele tem os dois lados dele, né, simplesmente como se fosse um interruptor ou uma chave que você liga ou desliga. Então você tem um lado ligado aqui e o outro lado vai ligado justamente na placa. Então a placa, ou a USCA da Strasmac no caso, ela manda uma fase, ela manda esse sinal para cá. Então ela manda esse sinal para um contato no contator do gerador. Se esse sinal estiver normal, ou seja, ele não tiver acionado esse contato vai estar normalmente fechado, ele já vai estar em contato. Mandei para cá, ele vem para cá e aciona esse contator. Então, veja, um lado eu tenho uma fase, veja que aqui vamos dizer que eu esteja falando de um sistema 220, fase 220. Então eu tenho aqui, entre essa fase 220. Entre essa fase 220. E entre esta e esta também 220. O que nós fazemos então? Uma fase ligado em A1, e essa fase aqui, como eu já tenho a fase 1 no A1, e essa bobina, eu já falei no começo do vídeo que a gente aciona a bobina em 220, então eu preciso que eu mande a outra fase aqui. Então se eu mando a fase 1 para cá, lá na placa ou na USCA da Strasmac, ela vai mandar por esse sinal, que isso aqui está ligado lá na placa, esse sinal manda a fase 2 como padrão da Strasmac. Então veja, se a fase 1 está ligado direto, a fase 2 está lá na placa. E na placa mandamos ela aqui. Se aqui não estiver acionado esse contator, eu dou passagem para esse sinal.
Esse sinal vem aqui, eu tenho fase 1 com fase 2. Tendo uma fase e outra fase aqui, eu vou ter o 220. Tendo 220, eu fecho o contator. Fechando o contator, eu dou passagem da entrada da concessionária, passando para a saída. E aqui eu vou alimentar o disjuntor de saída e alimentar a carga, quadro de distribuição do cliente e tudo mais que vai ser alimentado pelo QTA. Perceba que nessa situação do intertravamento elétrico, nós vamos ter então somente esse contator acionado e eu vou ter o sinal saindo por aqui. E esse aqui, vai sair sinal aqui? Não. E nós temos as fases do gerador chegando aqui. Mas eu, nesse momento, por exemplo, nesse status aqui, tenho rede da concessionária. A placa identificou. Ela mandou um sinal para cá. Esse sinal está correto. Ela aciona, manda para cá, aciona esse contator e aí eu vou ter concessionária alimentando a carga dessa forma. Quando acionamos esse contator da rede, o que fazemos com o sinal? Da mesma forma agora, a explicação é para o contator do gerador. Eu vou ter esse sinal aqui agora aberto e há uma separação. Nem que houvesse um dano em algum circuito ou um erro aqui, vamos dizer que por algum motivo veio um sinal por aqui, ou até mesmo o cliente quis acionar de alguma forma isso aqui. Veja que quando eu acionei o contator da rede, que a placa escreveu lá rede ok, né? É o contator da rede, é ele que está alimentando a carga. Isso aqui abriu, ele desacoplou esse sinal. Então nem que estivéssemos mandando um sinal aqui, ele não consegue chegar no A2 do contator do gerador para poder ter o 220 aqui. Lembrando que o A1 eu já tenho. Sempre o A1, se eu tiver tensão gerada aqui, sempre o A1 da bobina, eu vou ter a tensão. Só que não aciona ele. Então, mesmo que eu tenha tensão aqui do gerador, ou seja, mesmo que nesse ponto eu tenha atracado o contator da rede e o gerador esteja em funcionamento, mesmo que isso ocorra, eu tenho uma fase do gerador chegando aqui. E essa fase chega? Não chega devido ao intertravamento elétrico. Então tá aí, verificamos agora através de um diagrama simplificado, não é um esquema elétrico, né? Com a simbologia adequada dos dispositivos, mas porém torna-se aí um diagrama que facilita o entendimento. Tendo ainda dúvidas, deixem comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Strasmac, energia a seu comando. Muito obrigado.